Nosso assunto é a proibição pelo TSE de o presidente Bolsonaro fazer as suas lives, caso quem esteja lá seja o candidato, né, e não o presidente, no Palácio do Alvorada. Quais são as últimas, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. O presidente ficou muito irritado com essa decisão, chamou de estapafúrdia, a campanha do presidente recorreu ao TSE, mas o relator da ação, corregedor, já rejeitou essa ação aí, ou entendimento aí da defesa do presidente Jair Bolsonaro. O mérito ainda precisa ser julgado, Megali, no plenário. Tudo em função de uma live que o presidente fez no Palácio do Alvorada. O PDT entrou com essa ação no TSE contra a utilização de um espaço público, de um palácio, para fazer um ato de campanha. E o ministro entendeu, o ministro corregedor, que o presidente estava usando lá o Palácio do Alvorada para pedir voto, para fazer um ato de campanha. O presidente chegou a dizer que era uma invasão de um domicílio, de um lar, mas o ministro refutou dizendo que, olha, o Palácio da Alvorada é um bem público, não pode ser confundido aí realmente com uma invasão de domicílio privado, em função de ser um espaço público. Sabe, Gali, que essa é uma questão interessante, porque mostra que há diferentes entendimentos no TSE, e eu vou trazer um caso aqui de 2014. A então presidente Dilma Rousseff, ela também fez, na época, era uma conversa de Facebook sobre os Mais Médicos, aquele programa, Mais Médicos, e aí o PSDB naquela oportunidade entrou com uma ação, também alegando que ela estava usando o espaço público, o Palácio da Alvorada, para fazer campanha política. O entendimento naquela oportunidade do colegiado do TSE foi que não, que a presidente não estava fazendo uso de um bem público, ela podia fazer, e até alegaram que era o domicílio dela na época. Isso mostra muito que há uma falha na legislação em delimitar o que um presidente pode ou não pode no exercício da presidência enquanto candidato. E o problema é que o legislador não colocou isso porque não existia essa previsão. Essa previsão foi feita aí, ou criada por emenda à Constituição, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando se criou o Instituto da Reeleição. Então, a legislação ela não acabou acompanhando isso, delimitando claramente o que pode e o que não pode um presidente. Então, a gente tem decisões diferentes, em uma eleição em 2014 e agora em outra eleição, dependendo do entendimento de cada ministro que está na corte. Essa decisão ainda vai para o plenário e vai ser alvo aí de mais discussão aqui no TSE. Como é que foi a situação aí do Mais Médicos, Orengo? Pois é, a então presidente Dilma Rousseff, lá em 2014, estava fazendo, na época era o Face to Face, era um programa do Facebook, ainda nem se compara com as lives de hoje, mas era uma conversa por Facebook, e ela estava fazendo uma conversa explicando lá o programa, pessoas que mandavam perguntas no Palácio da Alvorada. Já era um espaço ali eleitoral, um momento de campanha, e o PSDB entrou com uma ação no TSE contra a presidente, alegando a mesma coisa, que ela estava fazendo uso do bem público, da estrutura do Palácio da Alvorada, para fazer campanha política. Não foi a única ação. Tivemos outras ações também contra o uso do Palácio da Alvorada para reuniões de campanha, por exemplo, para reuniões ali políticas durante a eleição. Naquela época também refutadas pelo TSE. Então isso mostra, Megali, que há aí limbos na legislação que precisam ser encarados pelo legislador, pelo deputado, pelo senador. Obviamente não vai fazer isso agora, mas fica aí, de repente, uma missão para a próxima legislatura para colocar claramente o que pode e o que não pode um presidente que concorre à reeleição, Há ainda brechas legais, aí sempre fica para a interpretação dos ministros aqui dos tribunais superiores. Até para que não tenhamos no futuro ou no presente decisões contraditórias, porque é verdade que Bolsonaro é o presidente mais patrimonialista da história desse país, que mais confunde aquilo que é do Estado, que é do governo, com o que pertence a ele. Isso é verdade. Mas a situação da Dilma, que foi encarada pelo TSE como normal em 2014, é bem semelhante. É um programa numa época eleitoral, ok, falando de um plano de governo, mas numa época eleitoral usando um aparelho público, que era o Palácio. Muito bem. Mas deixa eu citar aqui, o nosso queridíssimo Rodrigo Aidar mandou mensagem um pouco mais cedo, ele falando sobre descumprimento desse tipo de ordem e que, nesse caso do Bolsonaro, é muito clara, do que pode, do que não pode. Não pode fazer o que ele fez, só que o descumprimento gera o quê? Uma multa de R$20 mil. Para uma campanha como essa, isso é nada, é irrisório. E nem é pago. Nem é pago. Então, a gente nem fica sabendo se isso é pago ou se não é. E aí ele estava citando aqui também o caso da Damares, ex-ministra. Ela é ministra ainda, gente? Não, ex-ministra. Ex-ministra. Agora ela é candidata, Orengo? Então, candidata aqui em Brasília. Ela foi multada também pela Justiça Eleitoral a R$5 mil, ex-ministra, justamente,
candidata a uma vaga no Senado, ela é do Republicanos, por associar a campanha do Partido dos Trabalhadores com uma cartilha sobre crack, dizendo que, na verdade, havia um incentivo para o uso de drogas, um negócio assim que a Justiça Eleitoral considerou como totalmente fora, sem pé nem cabeça, totalmente fora da legislação eleitoral, então fazer esse tipo de ataque. Ela também foi condenada ao pagamento dessa multa. Vai pagar? Não vai? X. E aí o Aidar está chamando a atenção para justamente o nosso tema de hoje, né? Que a gente vai falar sobre a justiça não dando conta de resolver todos os casos que chegam até a justiça e que muitos deles nem deveriam chegar, né? E então a gente vai falar sobre essas regras e tudo mais, sobre outros casos também com o Rodrigo Aidar hoje um pouco mais tarde, antes do Simão, né? Daqui a 15 minutinhos.